A paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 17 do livro de Apocalipse. São 18 versículos, o julgamento da Babilônia e a defesa da igreja. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia. Não nos ouça sem primeiro fazer uma leitura. Leia primeiro o capítulo, que nós iremos navegar nessas letras. Abra aí a sua Bíblia e faça essa leitura prévia. Você está no canal de vídeo da Semeadores. Inscreva-se em nosso canal, já clica no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, nos ajudando em nosso canal. Nós somos do canal de vídeo da Semeadores da Igreja Os Semeadores. Como dissemos, e estamos repetindo isso desde o início do livro de Apocalipse, ele foi escrito para estimular o propósito, foi escrito para estimular a fidelidade a Cristo, em meio ao sofrimento pela afirmação de que Deus é governante supremo da história. E certamente a está conduzindo a uma gloriosa consumação de julgamento e bênção em Cristo Jesus. Neste capítulo 17, quem me dera, né? Eu desse eu explicar tudo e dar nome aos bois, isso seria tão bom, né? Mas sou como qualquer um, curioso e estudioso do assunto que tem opiniões a respeito das interpretações. A minha escolha teológica, no caso de dúvidas, é a posição dos teólogos reformados mais respeitados. Não irei interpretar, nem irei colocar a posição deles e dos outros teólogos em movimentos, mas irei analisar tão somente o texto que se nos apresenta, como venho fazendo desde que comecei com essa série do Apocalipse. João já tinha visto os 7 anjos derramarem as 7 taças da ira de Deus, sendo a última taça sobre o ar, onde depois ocorreu um terremoto, como nunca houve em toda a história da Terra. É um super terremoto. Nisto, a grande cidade, Babilônia, foi dividida em 3 partes, e grandes saraivas de pedra pesando cerca de 45 quilos caíram sobre os homens. João continua olhando, e um dos 7 anjos fala com ele e lhe explica em detalhes o julgamento da meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. João 17 fala assim dessa mulher, a Babilônia, e da sua terrível destruição. A mulher é suportada pela besta, que é quem lhe dá autoridade e força. Nós continuamos vendo as visões celestiais, né? Que nós começamos lá no versículo 1 do capítulo 4 e se estenderá até o versículo 5 do capítulo 22, onde estaremos vendo essa série de visões. São praticamente 8 visões. 7 selos do rolo, que nós já vimos, 7 anjos e 7 trombetas também já vimos, 7 histórias simbólicas também já vimos, as 7 taças da ira de Deus também já vimos. E agora estamos vendo a Babilônia e a igreja, depois a batalha final, o reino dos santos e o julgamento, seguidos por uma nova visão da nova Jerusalém. Essas visões que eu falei, que começa lá no capítulo 4 e vai até o 22, elas tinham a intenção de advertir e de encorajar as igrejas para abrirem os seus olhos para a realeza e a majestade e soberania de Deus, para a natureza da guerra espiritual, para o julgamento de Deus sobre o mal e o resultado desse conflito. Nós estamos no 5º ciclo, que é o julgamento da Babilônia e a defesa da igreja. Aqui no capítulo 17, do verso 1 até o verso 10 do 19, nós estaremos vendo esse 5º ciclo, que é o julgamento da Babilônia e a defesa da igreja. Babilônia, a prostituta, aparece representando as seduções do mundo. Sua corrupção é contrastada com a pureza da noiva do Cordeiro. Babilônia abarca o culto do mundo ímpio. Por contraste, a noiva, a igreja, representa os adoradores do verdadeiro Deus. Satanás, a besta e o falso profeta formam uma trindade falsificada, de modo que a Babilônia é uma imitação falsa da igreja que seduz o mundo a submeter-se à sua falsa trindade. Satanás ataca os santos de 2 maneiras principais. 2. A besta ataca com poder e perseguição, tentando destruir o testemunho dos santos e forçá-los a adorar a besta. É coercitiva. A Babilônia ataca com sedução, procurando destruir a pureza dos santos. Então são 2 frentes, né? Uma perseguição cruel e a outra seduções, encantos, tentando apagar o brilho da glória de Cristo para trocar pelo brilho da glória do mundo. Cuidado, hein? Pela sua imoralidade.
Babilônia representa a cidade de Roma. Para as 7 igrejas do Apocalipse, Roma era a fonte de todo tipo de idolatria. Não apenas o culto ao imperador romano, mas também as estruturas de uma sociedade idólatra. O paganismo das cidades da Ásia Menor transformou cada uma delas numa pequena manifestação de Roma. Plena participação econômica e social envolvia a participação em festas aos ídolos e em celebrações religiosas pagãs. O culto ao imperador era uma esperada expressão de lealdade política. Os pagãos chamavam os cristãos de ateístas. Já pensou? Porque não cultuavam os muitos deuses e acusavam os crentes de odiarem a humanidade porque não participavam das formas comprometidas de vida social que eles tinham. Veja aí 1 Pedro 2,12, 4, de 3 a 4. Então, ó, já fomos chamados de ateístas, hein? Ao longo da história. Com reação a essa pressão, alguns cristãos confessos argumentavam que a participação em festas idólatras e a imoralidade sexual eram inaceitáveis, e é mesmo pela palavra de Deus. Jezabel, a mulher mencionada no capítulo 2, versos 20 a 23, era uma sedutora importante, cujo trabalho é generalizado e mais profundamente simbolizado na Babilônia, a prostituta. Cidades modernas também podem ser centros de sedução à idolatria e imoralidade sexual. Assim, o simbolismo da Babilônia é capaz de múltiplas caracterizações, inclusive uma caracterização final e climática imediatamente antes da segunda vinda. Muito do simbolismo se adapta bem ao caráter de Jerusalém antes de sua destruição. Ao se recusar a aceitar o Messias, ela se torna uma prostituta, como havia acontecido no Antigo Testamento. Apocalipse 11:8 liga Jerusalém a Sodoma e ao Egito. Alguns poucos intérpretes apoiam a identificação da Babilônia, a prostituta, como Jerusalém. Mas Jerusalém foi apenas um exemplo de uma cidade que tenta seduzir as pessoas a se afastarem do verdadeiro culto. Nos tempos do Antigo Testamento, a Babilônia antiga foi outra cidade com o mesmo perfil, e, consequentemente, o Apocalipse usa a linguagem das condenações proféticas do Antigo Testamento sobre Babilônia e sobre Tiro. Apocalipse 17, versos 9 e 18, são mais naturalmente compreendidos com alusões a Roma e não a Jerusalém. A prostituta é carregada por uma besta hedionda, evidentemente a mesma besta do capítulo 13, dos versos 1 ao 10. A besta, que representa o Império Romano, apoia a cidade de Roma em sua idolatria luxuriosa. Ela também espalha as práticas de Roma por todo o Império. Entretanto, finalmente, a besta se volta contra a prostituta e a destrói. Os poderes vorazes e predadores do governo de Roma e das legiões romanas destruíram a prosperidade e, finalmente, os poderes militares das tribos que a circundavam, por sua vez, destruíram completamente a cidade de Roma. As lições do período romano podem ser generalizadas. Estados idólatras terminam destruindo os próprios poderes. Riquezas e privilégios e povos que começam apoiando o culto falso é autodestrutivo. Quando a destruição do culto falso estiver terminada, os verdadeiros adoradores, a noiva do Cordeiro, se levantarão em seu esplendor e glória. Foi um dos 7 anjos que tinham as 7 taças que se aproximou de João e disse para ele que lhe mostraria o julgamento dessa grande prostituta que estava assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. João foi levado em ou no espírito para um deserto. João descreve o que viu, dos versos 3 aos versos 6. Uma mulher montada numa besta vermelha. Ela estava coberta de nomes blasfemos. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ela estava vestida de azul e vermelho. Ela estava adornada de ouros, pedras preciosas e pérolas. Ela segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Ela estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas
de Jesus Cristo. João viu e ficou muito admirado. O anjo lhe pergunta qual o motivo da sua admiração, e então ele explica o mistério dessa mulher e também da besta sobre a qual a mulher estava montada, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Verso 7. O anjo explica que a besta que ele viu era e não é. Está para emergir. Repare que a descrição é uma simulação da soberania de Deus que é proclamada nos versos 4 e 8 do capítulo 1 e nos versos 8 do capítulo 4. Não é indica que a perseguição agora é menor, mas crescerá com renovada intensidade no futuro. A besta representa um padrão repetido de perseguição, como no caso das 4 bestas sucessivas de Daniel 7. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Verso 8. O anjo fala a João que é necessário uma mente sábia e inteligente para ver as coisas, e explica que as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Roma, por exemplo, foi construída sobre 7 colinas. Ele também fala que são 7 reis, dos quais caíram 5, um ainda existe e outro ainda não surgiu, mas quando surgiu deverá permanecer durante pouco tempo. É possível também que 5 represente um número indefinido de estados perseguidores de ocasiões anteriores, como as bestas de Daniel 7. A presença do 6º indicaria então de maneira simbólica que os cristãos estão perto do fim, mas ainda não chegaram lá. No entanto, no verso 11, o anjo diz para João que a besta que era, e agora não é, é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Ele também explica sobre os 10 chifres. O significado simbólico do número 10 remonta ao verso 1 do capítulo 13, no capítulo 17, verso 7, e mais especificamente a Daniel, no capítulo 7, nos versos 7 e 24. Mas a besta do Apocalipse não pode ser simplesmente identificada com a 4ª besta de Daniel. Ao contrário, ela é um complexo que incorpora características das 4 bestas de Daniel. No Apocalipse, os 10 chifres são reinos confederados da besta. Os poderes políticos, além das fronteiras do Império Romano, estão mais diretamente em foco. Tribos bárbaras finalmente conquistaram Roma, mas o cenário se move além dos limites de Roma e abre um quadro da última batalha, da qual a besta aliciará tropas de apoio e suporte em larga escala. Eles ainda não tinham recebido o reino, mas mesmo assim, por uma hora receberão autoridade de reis, juntamente com a besta. Com esse poder e autoridade, eles irão enfrentar o Cordeiro, mas serão vencidos pelo Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Também vencerão com o Senhor os seus chamados escolhidos e os seus fiéis. Verso 14. O anjo também explica que as águas que ele viu, onde estava assentada a prostituta, e elas representam povos, multidões, nações e línguas. Em meio às provações, aos santos é assegurada a certeza de que Deus está no controle até mesmo desse conflito apavorante. É o que se percebe, confira aí, no verso de número 17. Dá uma conferida. Haverá um conflito interno entre eles, pois a besta e os 10 chifres que João tinha visto irão odiar a prostituta, de tal modo que eles levarão à ruína e a deixarão nua, comerão sua carne e a destruirão com fogo. Isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Isso sim é a soberania de Deus que controla mesmo todas as coisas, sem vilipendiar a vontade humana ou a vontade de quem quer que seja. A sabedoria e a soberania de Deus são tão elevadas que mesmo eles urdindo seus planos, eles simplesmente cumprem o plano e propósito de Deus. É fantástico, né? Finalmente, o anjo diz para João que a mulher que ele viu
era a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Com certeza falava de Roma. Apocalipse 17, verso 1 diz assim: Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. Esse é o verso de número 1, e o verso final do Apocalipse 17 diz, no verso 18: A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Pois é, Deus no controle de tudo, sempre, né? Sem vilipendiar a vontade humana ou a vontade de quem quer que seja. Isso é tremendo. Sempre está e sempre estará no controle de tudo. Reparem no verso 17, que Deus incutiu em suas mentes o realizarem os seus pensamentos. Isso lembra Romanos 9, veja aí, versos 20 e 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Eu já disse e repito, queridos, Deus não negocia com ninguém a verdade, a justiça, o amor. Entendeu? Estão lá no topo. Verdade, justiça e o amor são inegociáveis, é como um parâmetro matemático, é como um axioma. Não se discute. Deus é a verdade. Deus é o amor. E Deus é a justiça. Ele não vai cometer injustiça. Ele não vai mentir nunca. Ele nunca vai fazer nenhuma coisa errada. Como diremos, repito, a justiça que o que fazes não é justo? Poderíamos dizer para a justiça: ó justiça, ao executares a tua justiça, tu não és justa. Não faz sentido, isso é ridículo. Então, Deus não negocia. Deus é soberano, não vilipendia a vontade humana e os seus propósitos se cumprem. Apocalipse descreve isso. O Apocalipse é o livro do vi, ouvi e escreve. Como disse Billy Graham eu vi em algumas postagens, né, publicações. Não se preocupa não, tudo vai acabar bem. Eu já vi isso no livro do Apocalipse. Eu lendo o livro do Apocalipse, eu vi que tudo vai acabar bem. Acabar bem porque Deus está no controle de tudo. Amém? Esquenta a cabeça não, que vai dar tudo certo. Os planos de Deus não serão frustrados, meu amigo. Não tem força opositora a Deus, sabe? Se Deus representasse esse aqui, não existe um outro opositor a ele. Existe um poder abaixo dele, ó. Abaixo. Não com Deus igual. Não se opõe a Deus. Deus está acima. Amanhã estaremos aqui com Apocalipse 18. Deus jamais desampara os seus. Então, não temas. Parte escrita, jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, semeadores.com.br, programa de rádio, radio.osemeadores.com.br, programa com Johnny Ramos, pastor Johnny Ramos, Momento Missionário, Palavra de Vida, às quartas-feiras, às 15 horas. Alguns de nossos vídeos do projeto 1189, afinal são 1189 vídeos, saíram com ruídos e alguns outros probleminhas. Nós estamos trabalhando nisso para tirar esses ruídos e colocar legendas. Só que o trabalho é gigantesco. E esse que vos fala está sozinho nessa tarefa. Faltam recursos, faltam tudo. Mas Deus dá graça e a gente vai levando, caminhando. Devagarzinho, no passo do gado, como diz o pastor Célio. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo, tá bom? Então conte com a gente. Fique aí, compartilhe, divulgue e vamos espalhar a palavra de Deus, que é o mais importante de tudo, não é verdade? Então, aproveita aí, inscreva-se no canal, já clica no sininho, já dê o seu like, já compartilha, divulga e vamos invocar o Senhor. Ele está voltando, hein, gente? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu ministério. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.